Salmos de número 27 diz assim a palavra do Senhor. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir ou aprender no seu santo templo. Esse Salmos de número 27, ele me acompanha antes da experiência, da maior experiência espiritual que eu vivi, que foi o acidente que eu sofri em 2018. E eu lembro que Deus, ele me preparou justamente selando a preparação dele na minha vida, num dia quando na minha casa nós estávamos fazendo uma campanha, e eu lembro que naquele dia, quase 18 horas, eu pedia a Deus uma palavra para ministrar naquele dia na minha casa, no pequeno grupo que nós pedimos a Deus para formar um grupo de intercessão, um grupo de oração, onde orávamos justamente para que Deus abrisse os nossos olhos, para que nós pudéssemos contemplar, ter a visão de Deus, entender qual era a visão de Deus para a nossa vida, eu para a minha vida, meu esposo para a vida dele. E eu lembro que orando, pedindo a Deus, o Senhor falou comigo dizendo: uma coisa pedi ao Senhor, eu vou buscá-la. E naquela noite eu abri os Salmos de número 27, esses Salmos que eu li agora, e Deus liberou ao meu coração palavras e testemunhos que me deram força para que eu suportasse e transcendesse no dia da maior adversidade que eu já passei, que foi justamente o acidente de 2018. O salmista, ele diz: o Senhor é a minha luz. O Senhor é a minha luz, e essa luz é a minha salvação. E se tem uma coisa que nós precisamos é de luz, não uma luz qualquer, mas nós temos necessidade de luz. Ora que luz é o oposto de trevas. Então quem não tem a luz, logicamente terá trevas. Então o salmista diz: não é uma luz qualquer, não é uma luz secundária que me supre, não é uma luz natural que resolve, não é uma luz que me sustenta, uma luz normal, uma luz comum, mas é o Senhor que é a luz, é o Senhor que ilumina o todo da minha vida. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. É através do Senhor, da vontade dEle, do que Ele pensa para mim que eu vivo. É através do Senhor, é por meio dEle que eu consigo permanecer. O que o salmista estava dizendo é: não existe uma outra luz, é o Senhor a minha luz e a minha salvação. O salmista disse: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então a quem temerei? A quem
eu temerei, se eu estou iluminado? De quem eu terei medo, se eu já fui salvo? Que circunstância pode gerar temor no meu coração? O salmista, ele tem uma fé que transcende tempos, épocas e circunstâncias. A fé do salmista é tão grande, tão poderosa, que o salmista traz para o seu tempo livramentos que ainda iriam acontecer. Com a sua fé, com a sua convicção de que Deus é a sua luz e a sua salvação, o salmista transcende as dificuldades e a própria morte. Ele diz: o Senhor é a minha luz, a minha salvação, por isso eu não temo. O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Que obstáculo, que poder, que dificuldade poderá gerar receio em mim? O salmista declara: quando os malvados, meus adversários, vieram, ele já tinha vivido experiências de perseguição. Ele já tinha tido oportunidade de ter medo. Ele diz: quando eles vieram no passado contra mim, os meus inimigos, meus adversários, eles vieram dispostos a comer as minhas carnes. Porém, eles tropeçaram. A experiência que o salmista tinha passado gerou no coração dele convicção de que, assim como ele tinha sido salvo e iluminado em uma tribulação, em uma batalha, em uma provação anterior, as próximas provações que viriam, porque não se engane, todo aquele que se achega a Deus deve saber sim que Deus é bom, que Deus é galardoador, que Deus é recompensador, que Deus tem livramento, mas não seja inocente. Você precisa entender que a vida do cristão também é uma vida sacrificial, também é uma vida de provação, também é uma vida de luta, e por isso a Escritura diz que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Ora, se existe um vencedor, é porque existiu uma batalha. O salmista diz: eles tropeçaram e caíram. Então agora ele começa a projetar a força que ele tem, que vem de Deus, a fé e a convicção que ele tem, que vem de Deus, para o seu dia de amanhã. Eu falei todas essas coisas para você, porque a partir de agora, nós vamos não falar do que o salmista viveu, mas nós vamos nos lembrar de que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. A partir do verso 3, o salmista, ele diz: ainda que um exército me cercasse. Ele fala da sua experiência, ele fala de onde está a sua convicção, e a partir de agora o salmista, ele começa a projetar-se para o futuro. Olhe para o seu irmão e eu vou dizer por você, mas quero que você olhe para ele. Eu vou dizer por você. Eu, sendo você, diria nessa manhã para o seu irmão:
eu estou preparado. Olhe para o seu irmão com um olhar firme, dizendo para ele: eu estou preparado. Eu estou preparada, pastor Raimundo. Eu estou preparada, pastor Calbi. Diga para o seu irmão: eu estou preparado. Eu estou preparada. Você que está em casa, diga para quem está perto de você: eu estou preparado. Não por causa da minha força, mas porque Ele já venceu por mim. Eu não serei pego de surpresa, porque eu sei que eu fui convocado para fazer parte dos sofrimentos de Cristo, como diz o apóstolo Pedro. O salmista diz: ainda que um exército me cercasse. Ele está falando de uma tribulação que não chega de repente, mas de algo que vai se formando, porque um exército, ele não chega de repente, mas ele vai se formando. Para que um exército todo se acampe, é necessário tempo, é necessário projeto. Então o salmista está dizendo: ainda que as dificuldades, ainda que o inimigo venha se chegando, ainda que ele venha se preparando, ainda que ele venha chegando cada vez mais perto, ele diz: ainda assim eu não terei medo. O que o salmista está dizendo é: sim, eu vejo a dificuldade. Sim, eu entendo que ela tem uma certa potência. Sim, eu entendo que ela pode de uma certa forma me tocar, me afetar. Mas ainda assim eu não desfaleço. Ainda assim eu não esmoreço. Ainda assim eu não vou temer. Aleluia. O salmista é um tanto diferente de mim e de você. Porque o salmista, ele, pela compreensão do texto, ele aprendeu com as suas lutas anteriores. O salmista, ele tirou proveito das adversidades anteriores. A Bíblia diz no livro de Romanos que nós devemos nos alegrar com as provações, tribulações. No livro de Romanos, no capítulo 5, o escritor diz que a tribulação, no começo dela, eu quero compartilhar com vocês. Romanos capítulo 5, a tribulação. Ele diz assim, olha, versículo 2, para você entender a dimensão do que ele está dizendo: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos. Preste atenção nessa palavra, nos gloriamos. Gloriar-se é mais do que se alegrar. Gloriar-se é como que se a pessoa tivesse a expressão de pulo, de alegria, de grito, de riso, tudo ao mesmo tempo. Essa é a expressão para essa palavra aqui, nesse texto. Nos gloriamos. Deixa eu te mostrar mais ou menos como é que é alguém se gloriando. É mais ou menos isso, pulando, gritando, saltando, sem conseguir conter-se. Ele diz: nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Dobre sua atenção para o versículo 3, ele diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. A mesma expressão que o escritor usa para dizer de uma alegria quase que indizível na vida de quem tem a esperança da glória de Deus em si, ele pede também essa mesma alegria, essa mesma glória, essa mesma expressão para quem está sendo atribulado. Deixa eu melhorar um pouco mais. Pastor Calbi, que alegria o pastor Calbi expressaria ao saber que toda a sua parentela aceitou Jesus, todos salvos,
Que alegria o pastor Calbi expressaria ao saber que dos seus parentes que já dormem no Senhor, todos estão guardados em Cristo. Que alegria ele expressaria ao saber que toda a sua casa, toda a sua parentela, todos aqueles que ele ama, estão todos em uma lista onde ninguém mais vai ficar enfermo, onde ninguém mais vai sofrer dor. Todos terão para dar, para emprestar, todos abençoados. Seria uma alegria estrondosa. E eu acredito que o pastor Calbi, ele voaria. Essa mesma alegria é o que o escritor de Romanos está dizendo, que o cristão deve ter ao saber que será provado. Imagine alguém chegando para você e dizendo: oh, como é que você está? Aí você: eu estou sendo provado. Ai, que alegria, que felicidade. Eu estou passando a Quem é que fala de tribulação desse jeito? Quem é que fala de tribulação desse jeito? Ninguém. Eu fui repreendida por um crente quando eu disse que a melhor coisa que me aconteceu na vida foi eu ter sido queimada em 2018. Eu fui repreendida quando eu disse que o fato de passar pelo que eu passei gerou em mim algo poderoso. Pois é essa glória, é essa expressão de alegria que a Bíblia está pedindo. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Você é salvo. Expresse alegria. Essa semana será a melhor semana da tua vida. Alguém pode expressar alegria por isso? Essa semana será a melhor semana. Um divisor de águas acontece na tua vida hoje. E essa semana portas se abrirão, curas serão derramadas sobre ti, revelações espirituais virão sobre ti. Quem pode expressar alguma alegria por causa disso? Essa semana você vai viver a maior tribulação que você... Não vi a mesma expressão. Não conseguimos. Mas é a Bíblia, não sou eu que está dizendo. Você entende quando eu digo que o salmista transcendeu? Ele diz: ainda que um exército me cercasse, eu não estaria cabisbaixo, receioso. Eu não me encolheria, eu não diminuiria. Ele diz: ainda que um exército me cercasse, eu iria estufar meu peito para frente e permanecer firme, porque eu tenho Deus. Ele é a minha luz, a minha salvação. De quem temerei? Ele é a força da minha vida. De quem me recearei? Vamos refazer a cena? Essa será a melhor semana da tua vida. Essa será a melhor semana da tua vida. Essa será a melhor semana da tua vida. Porque você vai enfrentar uma tribulação. Entendermos o valor da provação nos faz também compreender a dimensão da glória, da vitória de Deus na nossa vida. Não entendeu? Entendermos o valor da provação nos faz também entender o valor da vitória de Deus na nossa vida. Então, se você não entende o valor da provação, você também não entende o valor da vitória de Deus, da glória de Deus. E é por isso que nós somos tão ingratos. E é por isso que nós somos tão ingratos. Porque não entendemos o valor da provação. O apóstolo Pedro diz: vocês foram chamados para completarem em seus próprios corpos os sofrimentos de Cristo Jesus.
Ele diz, então não fiquem entristecidos, mas vocês devem se alegrar. Sabe por quê? Porque outros irmãos em outros lugares passam pelas mesmas adversidades que vocês. Igreja, não é mais tempo de colecionar dor. Não é mais tempo de colecionar derrota. Não é mais tempo de colecionar testemunho de enfermidade, de solidão, de tristeza. Ele está dizendo que se você compreender o valor da glória, da esperança de Deus, você também vai compreender o valor da tribulação e vai se alegrar, porque a tribulação produz, a tribulação produz, a tribulação não vem vazia, a tribulação vem cheia, pastor Raimundo. O problema é que quando a gente vê a tribulação, a gente imagina que ela traz consigo a nossa derrota. Mas a tribulação é uma porta que se abre para a oportunidade do crente em Cristo Jesus ser visto e ser reconhecido. Esta leve e momentânea tribulação está trazendo sobre vós um peso de glória muito excelente. Ele diz: a tribulação produz paciência. A paciência vai produzir experiência. Olhe para o seu irmão e diga: te lembra do passado? Te lembra das provações do passado? Olha para o teu irmão e diz para ele: se você está vivo, sentado aqui, você vai passar por essa também. Você vai vencer essa também. Você não está compreendendo a dimensão do que é você ser provado. Você não está compreendendo a dimensão do que é você ser testado. Salmos de número 27. Ele prossegue dizendo: se um exército me cercar, eu não temerei. Aí ele diz assim: ainda que a guerra se levantasse contra mim. Primeiro ele fala de algo que vai se formando. Primeiro ele fala de algo que vai acontecendo aos poucos. Mas ele fala também daquele tipo de luta, daquele tipo de tribulação que chega de surpresa, que nos pega de repente. Aquele tipo de batalha que você diz: como foi que eu cheguei nisso? Alguém está se identificando com essa palavra? Ele diz assim: ainda que a guerra explodisse, ainda assim eu continuaria confiando nisto. Nisto que Ele é a minha luz, eu não temo a nada. Ele é a minha salvação, eu não temo. Ele é a força da minha vida, eu não fico receoso. O salmista tem uma visão que o faz transcender a sua época. O salmista tem uma visão que o faz suportar o dia mau. O salmista tem uma convicção que o alimenta. Ele diz assim: no seu tabernáculo, no dia mau, no dia da angústia, no seu tabernáculo Ele me esconderá. Ele não está falando que o físico dele vai ser isento de ser exercitado pela batalha. Mas ele está dizendo que a alma dele vai estar em paz. Ele está dizendo que as emoções dele vão estar tranquilas, vão estar controladas. Ele está dizendo que os sentimentos dele não serão afetados. As convicções que ele tem não serão afetadas. Por quê? Porque ele me guarda no seu santo tabernáculo. Ele está transcendendo tanto que o apóstolo Paulo em Filipenses diz: regozijai-vos, meus irmãos. Outra vez eu digo: regozijai-vos. Apresentem a Deus em oração todas as suas necessidades, não só
só as necessidades, mas apresentem também, junto com as petições de livramento e de provisão, apresentem também ações de graça. E pensem no que é bom, no que é justo, no que é amável, no que é de valor, no que é digno de louvor. Ele diz: se tem algo que se pode pensar é nisso, porque fazendo isso, Deus guardará o seu coração e a sua mente. O maior inimigo do crente é a sua vista. Hebreus diz que se o crente retroceder, se encolher, se ele desistir, Deus não tem prazer nele. E isso é uma sequência do que ele diz: o justo viverá pela fé. E viver por fé é trazer todo dia, crente. Olha para mim, presta atenção para tu não perder. Viver por fé é trazer todo dia a existência, o livramento, a presença, a força, a graça, a salvação de Deus na sua própria vida. E eu estou falando tudo isso, sabe por quê? Porque nesse último período, foi o período de mais morte espiritual que nós tivemos. Quantos crentes tendo a oportunidade de transcender, de romper em fé. Quantos crentes tendo a oportunidade de declarar, de se sobressair, de raiar a sua luz, de experimentar os sofrimentos de Cristo na sua vida. Eles desfaleceram e morreram espiritualmente. Você acha que a pandemia foi para nos matar? A pandemia foi a maior oportunidade que nós, dessa geração, que a geração do século 21, que a igreja do século 21 teve e está tendo, de transcender. Fazer que nem o nosso pastor diz: mas muita gente morreu que nem peru, morreu na véspera. Muita gente está desfalecendo, morrendo na véspera. O salmista disse: o exército está ao meu lado, mas eu não tenho medo. Parece-me que o salmista recebeu antecipadamente a mesma visão de Pedro, quando Pedro diz: meus amados irmãos, o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Parece que o salmista pegou na dimensão espiritual a revelação do apóstolo Pedro, que veio muito depois dele, gerações depois dele. Parece que o salmista pegou a revelação, segurou para ele e disse: eu não temo a nenhum exército, eu não temo a nenhuma guerra, eu tenho uma luz, eu tenho uma salvação, eu não fico receoso. Mas a nossa geração se alegra com chave de casa, com chave de carro. A nossa geração se alegra com curas simples. E não estamos, como cântico, como louvor, como a poesia dos Salmos de número 42, aonde o salmista diz: a minha alma tem sede, a minha alma tem fome, a minha alma não se contenta, a minha alma não fica satisfeita, a minha alma quer Deus, assim como a corça quer água, assim como a corça sedenta busca, a minha alma quer mais de Deus. Qual é a tua expectativa? Qual é a expectativa do teu coração? Sabe, eu estou tão cansada.
Eu fico tão cansada de repetir as mesmas coisas. Eu fico tão cansada de repetir as mesmas coisas. Para mim, eu digo, Deus, quando eu vou ter que parar de dizer para mim, aguenta firme, fica firme, não perde a fé. Deus, parece que todo dia eu perco a memória. Deus, parece, eu não estou falando de você, eu estou falando de mim. Eu digo, Deus, eu perco a memória. Eu tenho que ir para frente do espelho, depois de meditar em Deus e dizer, olha, Neide, fica firme, aguenta firme, mulher. Não esquece da tua expectativa. Porque se tu conseguiu vencer esse mês, as contas do mês, se tu conseguiu esse mês manter o teu casamento, se tu conseguiu esse mês ter teus filhos em casa, ainda indo contigo para a igreja, na presença do Senhor, ei, não te alegra só com isso, porque isso é nada diante do peso da glória do que você será e do que você terá. Por isso que o salmista estava preparado. Ele diz, ainda que um exército, porque a expectativa dele está no melhor de Deus, está na fidelidade de Deus, está na proteção de Deus, está no amor de Deus. Até aqui é compreensível para essa geração o que o salmista diz, mas quando ele chega no versículo 4, a gente começa a perder o entendimento. Porque ter uma expectativa acerca das coisas visíveis é muito fácil, está ao nosso alcance compreender. Mas quando chega no versículo 4, o salmista ele transcende ainda mais. Quando chega no versículo 4, o salmista vai além da alegria de vencer um exército ao seu lado. Quando chega no versículo 4, ele fala além da glória, além da satisfação de vencer uma guerra. Ele diz, uma coisa eu peço ao Senhor, uma coisa. Eu queria ser como ele. Sabe por quê? Porque a vista nos faz desejar muitas coisas. A nossa vista, ela nos faz desejar muitas coisas. Mas a visão espiritual, ela tem um foco. A visão do Espírito, a visão de alguém que nasceu de novo, a visão de alguém que está em Cristo Jesus, ela não titubia. Ela não vai para a esquerda nem para a direita, ela segue seu caminho, ela tem um único alvo, ela tem um único foco, e o foco da visão espiritual não é seu livramento, o foco da visão espiritual não é o seu suprimento, o foco da visão espiritual não é o livramento ou o suprimento de quem se ama, o foco da visão espiritual é um único, é Cristo, é Ele ressurreto, é Ele glorioso, é Ele glorificado. Entendendo isso aqui, eu entendo porque que o apóstolo Paulo diz, eu tenho por esterco toda a glória conquistada por mim enquanto homem natural. Entendendo esse pedido do salmista, eu consigo entender porque Paulo coloca numa balança toda a glória dele como homem, todos os elogios, até o que nós dizemos sobre ele hoje, até o futuro que se iria ser levantado sobre o nome dele. Ele diz, eu tenho tudo isso como esterco em comparação à glória de Cristo Jesus. Repita essa palavra comigo, diga a minha vista, diga a minha vista, diga a minha vista, diga a minha vista, é inimiga da minha visão. Repita isso 2 vezes enquanto eu bebo água.
O mais triste de um culto é que nem todos conseguem viver ele como um divisor de água na sua vida. Algumas pessoas sairão daqui para viver esta semana em vitória. Apesar de enfrentar lutas, algumas pessoas sairão daqui conscientes que, independente de qualquer adversidade, elas já são vitoriosas. Mas para a tristeza do pregador, é que muitos outros sairão do mesmo jeito. Para que você tenha mais atenção, fique de pé junto comigo agora. Abre as janelas da alma para ver as coisas que Deus preparou para você. Ninguém viu, nem ouviu, é inédito, você precisa crer. O salmista disse uma coisa: pedi ao Senhor. Ele não disse uma coisa eu peço, apesar que algumas versões dizem uma coisa eu peço. Aqui na minha versão, eu gosto muito dela, ele diz uma coisa pedi ao Senhor. Eu gosto dela porque ela me faz acreditar que esse é o propósito, esse foi o foco, esse é o destino que Ele escolheu para ele. Ele diz uma coisa pedi ao Senhor, e cruzarei meus braços, pedirei oração a alguns irmãos, participarei de algumas campanhas, jejuarei alguns dias, e com certeza Deus vai me dar. Não foi isso que ele disse? Foi isso que ele falou? Mas a gente faz isso, né? Mas a gente faz. A gente joga a responsabilidade para Deus, cruza os braços, vai comer um feijãozinho ou uma pizza, e quando alguém chega perto da gente, a gente diz: estou esperando o Senhor. O salmista disse uma coisa pedi ao Senhor, e ele diz: e a buscarei. Quer aplaudir? Aplaude a Jesus. Aguenta aí de pé. Uma coisa pedi ao Senhor, uma única coisa, e eu vou buscar. Deus pode dar tudo, tudo, mas Ele quer uma coisa. Você crê que Deus pode fazer vir até você? Ele também cria, mas Ele diz: eu quero tanto, eu quero demais, eu vou buscar. Ele transcendeu. Parece que ele escutou Jesus dizendo: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Ele vai dar. Ele transcendeu, parece que ele entendeu antes mesmo de chegar. Ele era profeta, ele recebeu uma visão, e é uma visão que vai fazer você se mover. Se você não tiver a visão, você não se move. Você só chega aonde os teus olhos podem te levar. Não são tuas pernas que te levam, mas são os teus olhos que te levam. Pegou essa? Você só chega aonde os teus olhos podem te levar. Se isso vale para cá, e aqui é um reflexo das coisas espirituais, então isso é regra no reino do Espírito, porque a Bíblia diz: a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. A fé é a certeza, é a garantia, é a prova daquilo que se espera. Então, o que eu quero, eu preciso ver, porque se eu não ver, eu não terei. O salmista disse: eu vou buscar. Dobra a sua atenção. Para de balançar, fica quieto, estático. Ele disse: que eu possa morar na casa do Senhor todos, não só domingo, não só sexta, não só sábado, mas todos os dias. Todos os dias. Escuta,
Ele tem certeza que Deus o livraria se um exército se levantasse contra ele. A guerra explodindo, ele tem certeza da salvação de Deus. Deus não é só luz, salvação. Deus na vida dele também é força, isso significa conquistas. Mas ele diz: eu quero uma única coisa. Eu quero morar na casa de Deus. A revelação está aqui agora, no final. Porque querer estar na casa de Deus a gente quer. Quantos vieram para cá porque foram obrigados? Quantos vieram para cá porque foram obrigados? Ninguém? Você quer a casa de Deus? Querer a casa de Deus é a parte mais fácil. Só que o salmista, ele não quer só morar na casa de Deus. Porque na casa de Deus, pastor Calbi, a gente está todo arrumadinho. Os irmãos estão tudo paninho passado, com o seu melhor tênis. Arruma a barba, arruma o cabelo. Bota um perfumezinho. Bota o melhor sorriso. Alguns já aprenderam a deixar os problemas dentro do carro. Quando desce do carro já. Outros aprenderam a deixar o problema da porta para fora. Alguns ainda trazem algumas carrancas pesadas e fechadas para o banco. A gente, mulher, bota uma maquiagemzinha, bota o blush. Na casa de Deus todo mundo é santo, todo mundo é perfeito. A gente olha e está tudo lindo, harmonioso, né, pastor Antônio? Todo mundo com o melhor sorriso. Querer a casa de Deus, todo mundo quer. E hoje mais do que nunca. O pessoal está vindo de enchente para a igreja. Quando liberou o povo para voltar para a igreja, você percebeu o tanto de gente que não era crente, que não é crente e que está vindo sentar no banco da igreja? Você percebeu o tanto de gente querendo Deus, falando de Deus, postando de Deus, pregando de Deus? Só que o que o salmista queria não era só morar na casa de Deus. Para conseguir o que o salmista queria, ele tinha que estar na casa de Deus. O que ele queria então na casa de Deus? Ele queria contemplar a formosura do Senhor. Ele não queria olhar para o amigo, para o primo, para o parente, para o pastor, para o pregador, para o louvor. Ele queria ver a beleza do Senhor. Ele não queria se ver. Ele não queria ter uma visão do que ele poderia ser. Ele queria contemplar a beleza de Deus na sua plenitude. Mas ele diz: eu não quero só ver, eu quero algo que transcenda a minha vista. Eu não quero só ver. Ele diz: eu quero algo que afete o mais profundo do meu ser. Eu quero algo que afete a minha alma. Eu quero algo que fira, que me marque para sempre. Ele diz: eu quero aprender. Alguém alcançou isso? Ele diz: eu não quero só estar na casa e eu não quero só ver, eu quero ser afetado, eu quero aprender. Eu quero aprender. E sabe por que a gente não aprende se a gente tem hoje mais do que o salmista teve? Temos hoje mais do que o salmista teve. E por que não somos afetados, não somos feridos? Porque nós estamos cheios. E a alma cheia, farta, ela pisa favos de mel. Não aprendemos porque não queremos aprender. E não queremos aprender porque nos alimentamos de outras coisas.
Sim, eu pedi para você ficar de pé, para que você não cochilasse. E eu não estou doutrinando, essa igreja é doutrinada. Eu estou trazendo uma revelação de Deus. Eu estou manifestando para você a vontade de Deus para a igreja do século 21, para a igreja do arrebatamento. Deus está dizendo: lava teu estômago com água da vida. Lava teu estômago com água da vida. Eu sou a água da vida. Ele diz: lava o teu estômago com água da vida, para que você seja ferido com uma ferida de fome e de sede por mim. Ele diz: eu quero contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. O apóstolo Paulo diz, com uma expressão espantada, ele diz: não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito Santo de Deus? Yuri, vem para cá. Quantos desejam mais de Deus? Quantos desejam ser feridos com fome e sede de Deus? Não levante sua mão se você de fato não quer. O apóstolo Paulo diz, com uma expressão espantada. A expressão do apóstolo Paulo é mais ou menos isso. Vocês já deviam saber disso. Não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito Santo de Deus? Para não perder o raciocínio, o salmista diz: eu quero aprender aonde? No seu. O salmista disse: eu quero aprender no seu. Quem é o templo de Deus? Quem é o templo de Deus? Se ele diz: eu quero aprender no seu templo, ele está dizendo: eu quero aprender com as experiências que o Senhor me levar a viver. Ele está dizendo: eu quero aprender olhando para a minha própria vida, para as minhas ações. Ele está dizendo: eu não quero aprender olhando para a vida de A, B ou C. Ele está dizendo: eu quero aprender vendo tua ação em mim, sentindo a tua ação em mim. Feche seus olhos mais uma vez, como no começo. Oh, Jesus. Curve a sua cabeça nessa hora. Poderia ter escolhido um castelo, meu Senhor, mas Ele me escolheu. Mas Ele me escolheu. Poderia ter escolhido uma mansão, meu Senhor, Bote a sua mão no seu coração. mas Ele me escolheu. Mas Ele me escolheu. Eu sou casa. Você acredita nisso? Eu sou morada. Você acredita nisso? Você acredita que você é santuário? Onde habita o meu Deus. Então diga isso para tua alma ouvir. Sou casa. Diga: sou eu. Eu sou morada. Sou santuário. Onde habita o meu Deus. Diga: onde habita. Seja ministrado por essas palavras. Ele habita em mim. Ele habita em mim. Ele me ama. Muda as coisas de lugar. Diga isso com mais convicção. E Ele habita em mim. Ele habita em mim. Diga isso para as tuas emoções ouvirem. Muda
muda as coisas de lugar. Diga isso para os teus medos ouvirem. E Ele habita em mim. Diga isso para a enfermidade que está no teu físico Ele escutar. habita em mim. Diga, Ele me ama. Ele me ama. Diga, Ele muda as coisas. Muda as coisas Ele de muda as lugar. coisas de lugar. Ele habita em mim. Diz isso, crente. Ele habita em mim. Por isso, ainda que um exército Ele me me cerque, ama. Muda as coisas de lugar. escute. Por isso, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E Cristo em vós, diz a Santa Escritura, é a esperança da glória. Por isso, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Porque Ele não está distante de nós. Do contrário, aquele que há de vir virá e já está bem perto. Por isso nos gloriamos na esperança da glória do Filho de Deus em nós. E não somente nisso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que as tribulações produzem em nós paciência, e a paciência vai produzir perseverança, experiência, e essa produção que a tribulação gera vai produzir, vai trazer vida a uma esperança, e essa esperança, essa convicção, ela de forma nenhuma será decepcionante na tua vida, porque a Escritura diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Por isso no dia da luta, meu irmão, por isso no meio da prova, meu irmão, por isso se a porta se fechou, meu irmão, por isso se você está enfermo, meu irmão, por isso se alguém te levantou um falso, por isso se alguém disse algo contra você, por isso se a promessa ainda não chegou, você deve alegrar-se, gloriar-se. Se alguém perguntar para você, querendo desfazer de você, sabendo que você está passando uma luta, sabendo que você está passando uma enfermidade, e a pessoa usada por Satanás só para desfazer de você, te perguntar como é que você está. Você está numa tribulação, né? A Bíblia diz que você deve dizer: sim, eu estou sendo provado. Sim, eu estou numa tribulação. Sim, eu estou sendo provado. E por que você se alegra ao ser provado? Você vai dizer: porque eu também me alegro. Ei, caramba, show, caia na barrais. Você vai dizer: eu me alegro na provação, da mesma forma que eu me alegro na esperança, na esperança, na esperança da glória de Deus. Eu sou casa favorita do papai. Ele habita. Sou casa favorita do Ele papai. habita. Sou Ele casa habita. favorita do papai. Ele habita. Eu sou. Sim, Ele habita. Eu sou casa. Levante a sua mão para o céu nessa hora e diga isso: eu sou casa. Eu sou casa. Eu sou casa. Eu sou casa. Aleluia. Sabendo disso, sabendo de tudo isso, você quer nessa manhã receber a Jesus como morador da casa que é você. E talvez você tenha uma preocupação cultural: mas a minha casa não está arrumada, a minha casa está desarrumada, eu preciso primeiro organizar para poder receber Jesus. Não, Ele disse: é como você está. Não se preocupa, é como você está. Sabendo disso, tem alguém nessa manhã que queira receber Jesus para morar na sua casa, aqui ou em casa? Tem alguém para receber a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, e a partir de hoje ser a convicção da sua vida? Ou você deseja reafirmar os seus votos de aliança com Ele nessa manhã?
estava desfalecida, estava esmurecida, estava entristecida, já tinha desistido. Dentro de você, você já tinha desistido. Estava esperando só uma oportunidade para demonstrar a decisão. Estava esperando só uma oportunidade para sair de vez. Alguém aqui estava assim, e de repente com essa palavra mudou de ideia e quer permanecer. Cadê você? Onde é que você está? Eu sei que tem alguém nessa manhã para refazer os seus votos com Deus. O Espírito de Deus diz que tem alguém sim nessa manhã aqui, presencial, para renovar a sua aliança com Ele. Onde é que você está? Nós queremos orar por você. Onde é que você está? Ele habita. Ele não vem fazer visita. Ele não é um visitante. No tempo do salmista, ele era visitante, o Espírito visitava. Mas hoje não, hoje ele vem para morar. Hoje ele vem para ficar. Cadê você? Você é de casa. Se não temos, então levante a sua mão, deixa eu orar por você. Pai, muito obrigada. Obrigada por este momento. Obrigada, Senhor, por nos mostrar que o Senhor já nos deu uma visão. Obrigada, Senhor, por revelar a glória do Senhor em nós. Obrigada por animar, alimentar, fortalecer a nossa fé em Ti. Eu te peço agora, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, a quem devemos a honra, a glória e o louvor, que o Senhor encoraje a sua igreja nesse tempo. Que o Senhor encoraje os Teus filhos para, em meio às dificuldades e adversidades da vida, eles levantarem as suas cabeças e dizer: eu tenho luz, eu tenho a minha salvação, eu tenho força de Deus na minha vida e por isso não vou retroceder, não vou temer. Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor venha, Pai, fazer morada, Senhor, naqueles que vez ou outra são visitados só em suas emoções e sentimentos, mas que Tu venhas, Senhor, nos afetar, Pai, como igreja, de uma forma poderosa, a ponto de estarmos com fome, com sede todos os dias, em todo o tempo. Cura, Senhor, aqueles que estão enfermos no físico. Abre portas nesta semana. Libera, Senhor, nesta hora as bênçãos retidas, Pai. Faz que sejam assinados os papéis, faz que seja dada a palavra do juiz, faz que o advogado se mova, faz que o empresário, Senhor, receba nessa manhã estratégias de abrir a porta da sua empresa para mais empregos. Faz, Senhor, que essa igreja, Senhor, seja uma potência na dimensão espiritual, que os Teus filhos e Tuas filhas essa semana decidam se consagrar, decidam se separar, decidam orar, decidam buscar visão de Deus para suas famílias, Pai. Abençoa o Teu servo, pastor Valtinho. Nos dá, Senhor, a alegria e a graça de ouvirmos Teu filho contando o testemunho da sua restauração. Abençoa o Teu servo, pastor Calbi, Senhor, pastor Raimundo, os demais pastores do nosso ministério, Pai. Abençoa o corpo da Tua noiva, que é a igreja. Em nome de Jesus. Amém.